Nos últimos anos, as reiteradas declarações de Donald Trump a respeito da Groenlândia despertaram profundas preocupações em toda a Europa. Trump expressou claramente seu interesse em adquirir ou, de algum modo, controlar a ilha, que é um território semi-autônomo sob jurisdição do Reino da Dinamarca. Tal intenção, manifestada em diversas ocasiões, abalou o equilíbrio diplomático e lançou as relações internacionais em uma era de tensão e incerteza. A assertividade com que Trump se expressou em relação a essa ambição deixou evidente que suas declarações não eram meras considerações hipotéticas, mas indicavam um objetivo geopoliticamente significativo, que acabaria por exigir uma resposta firme e coordenada da União Europeia e de outros aliados internacionais. Desde os primeiros rumores dessa ambição territorial, as reações por parte dos membros da União Europeia foram claras e inequívocas. Líderes e instituições da União Europeia iniciaram um processo de sólida resistência, destacando-se pelo fortalecimento de laços defensivos e diplomáticos com a Dinamarca e pela reafirmação dos princípios de soberania e autodeterminação que sustentam a ordem global baseada em regras. O acirramento da situação avolumou-se após uma comunicação telefônica, amplamente descrita como fria e contenciosa, entre Trump e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen. Durante o diálogo, Trump reafirmou seu desejo insistente de ver a Groenlândia sob controle dos Estados Unidos, enquanto Frederiksen respondeu com firmeza ao lembrar que a ilha não estava à venda em nenhum termo imaginável. Essa troca aumentou as tensões a níveis inéditos, elevando a questão ao topo da agenda política não só da Dinamarca, mas de boa parte da Europa. Antes de continuarmos, já deixe seu like para o YouTube recomendar este vídeo para mais pessoas. A posição estratégica da Groenlândia, rica em metais raros e situada em um ponto vital no Ártico, torna sua posse ou controle uma importante moeda geopolítica e econômica no cenário mundial. Com o decorrer do tempo e o impacto das alterações climáticas, a região se torna ainda mais vantajosa, à medida que novas rotas marítimas surgem, prometendo redistribuir o fluxo comercial tradicional. Ainda que a Groenlândia não seja formalmente parte da União Europeia, ela mantém um estatuto especial que lhe oferece acesso a fundos europeus e confere o direito de livre circulação aos seus habitantes. Os 56 mil cidadãos da Groenlândia têm os direitos de qualquer cidadão europeu graças a esses acordos especiais, e a ilha está coberta pelos pactos de defesa mútua da União Europeia, o que implica que qualquer agressão à sua integridade poderia ser respondida coletivamente pelos membros do bloco. Como reação, a União Europeia demonstrou sua unidade e determinação. Diversos líderes se uniram em apoio à integridade e soberania da Dinamarca. Olaf Scholz, chanceler alemão, afirmou o princípio do direito internacional de que as fronteiras soberanas não podem ser alteradas por pressões militares ou aquisições forçadas. Essa orientação teve o objetivo claro de marcar posição perante qualquer tentativa de expansionismo do governo Trump. O apoio também veio da França, com autoridades prometendo solidariedade total à Dinamarca. Bruxelas, centro do poder político e administrativo da União Europeia, prontamente estendeu seu apoio ao anunciar que Estados-membros tomariam todas as medidas necessárias para garantir a proteção da soberania europeia. As conversações também tomaram rumos mais incisivos em resposta às ameaças percebidas. Mette Frederiksen percorreu países da União Europeia, encontrando-se com grandes figuras políticas com o intuito de costurar um alinhamento de apoio e tomar posição contra qualquer tentativa de intervenção externa. Vale lembrar que, atualmente, os países europeus não têm estrutura bélico-militar como antigamente, razão pela qual detém dependência militar dos Estados Unidos para a união de esforços em caso de um possível conflito contra a Rússia e sua aliada, China. Portanto, ruptura militar com os Estados Unidos
aumentaria a vulnerabilidade da União Europeia contra uma possível invasão inimiga. Por conta disso, ao lado da proatividade diplomática, a Dinamarca anunciou uma série de investimentos expressivos para o fortalecimento de sua presença militar no Ártico e no Atlântico Norte. Com cerca de 14,6 bilhões de coroas destinados à defesa, a Dinamarca não só enviou um forte sinal interno, mas também um recado claro à esfera internacional sobre sua disposição em manter seus compromissos defensivos e seus direitos territoriais, sob qualquer circunstância. Entretanto, as respostas da administração Trump às rejeições dinamarquesas mostraram-se não menos provocativas e voltadas para escalar tensões. Sustentando retoricamente a ideia de que o controle da Groenlândia faz parte de uma estratégia necessária por segurança estratégica, o governo Trump persistiu em não concordar com tratados internacionais já estabelecidos pelos países democráticos, inclusive a prevalência do artigo 5 da OTAN. Esta cláusula estabelece que um ataque a uma nação-membro seria tratado como um ataque a todos, desencadeando uma resposta coletiva. Isso não dissuadiu as pretensões da administração, desconsiderando a viabilidade mal calculada de utilização de forças coercitivas para alcançar essa ambição. Internacionalmente, a Groenlândia está no centro de um emaranhado de complexidades geopolíticas, não apenas com os Estados Unidos, mas também com a Rússia, a China e outras nações que miram suas vantagens econômicas e geográficas particulares. O desejo por extração de recursos naturais exacerba os interesses, estreitando o campo de interações diplomáticas já voláteis e sensíveis. Tanto a Dinamarca quanto o governo local da Groenlândia sustentam que decisões sobre o futuro do território devam ser democráticas, respeitando o desejo expresso de autodeterminação dos habitantes. Tal posição assegura que referendos e outros métodos democráticos continuem a trazer soluções e refletir a vontade do povo sobre o futuro da região. Neste caldeirão fervendo de geopolítica e interesses múltiplos, a União Europeia insiste em bater o pé diante das pressões externas e internas, respeito aos seus compromissos mútuos. Tornou-se essencial destacar em reuniões a importância de acumular esforços coletivos nascentes que orquestram a decisão comum de seus internacionais. Como um todo, a situação na Groenlândia encoraja passos firmes e clara demonstração de solidariedade entre países europeus comprometidos. Entretanto, este comprometimento pode custar muito caro em caso de ruptura militar com os Estados Unidos, e há uma possível vulnerabilidade territorial diante de uma Rússia faminta em devorar territórios europeus. Portanto, as repercussões políticas e territoriais em torno da Groenlândia continuam ressoando em toda a Europa. A reação europeia, com sua rede inerente de tratados de defesa, destreza diplomática e disposição militar cresceu conforme as palavras de ameaça soaram recorrentes. Entretanto, na minha humilde opinião, o mais viável seria pensar a longo prazo como, por exemplo, quais consequências poderiam ocorrer caso a Europa decida enfrentar os Estados Unidos. Não seria improvável mensurar que poderia levar a sério o risco de um colapso militar e político da Europa, caso ocorra ruptura com os Estados Unidos em decorrência de um conflito pela Groenlândia. Ou seja, o preço pela Groenlândia pode custar a Europa toda. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Suas opiniões e perspectivas são importantes para nós, então não hesite em deixar um comentário abaixo. Até a próxima!